Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, a artista Jamile Lucas será nossa convidada e irá compartilhar sua história e do município de Encruzilhada. Tenham todos um bom espetáculo. Olá, eu sou Círia Carinhanha e hoje vamos bater um papo com Jamile de Encruzilhada. Jamile, meu bem, como você está? Olá, boa tarde. Estou muito bem, obrigada a vocês. Tudo ótimo. Meu bem, você pode nos dizer um pouquinho sobre você? Bom, eu sou conhecida como a professora Jamile Lucas, eu trabalho em Cruzilhada há 11 anos, eu sou formada em Educação Física, mas a escola, nesses 11 anos, me deu um espaço muito importante, que foi trabalhar com as atividades culturais, os projetos culturais da escola, né? É um trabalho que eu faço desde quando eu era adolescente na minha cidade. Nasci em Cruzilhada, mas eu moro, na verdade, em Mata Verde, Minas Gerais, a 33 quilômetros da cidade de Encruzilhada. E aí, ao passar esses anos trabalhando em Encruzilhada, eu ganho a chance de trabalhar com uma das coisas que eu gosto muito, são questões culturais mesmo, né? Entre a música, dança, teatro, enfim, é isso. Eu tenho 34 anos de idade e a educação física me deu amplitude para várias outras atividades da escola. Que bacana, meu bem. Você disse que então que foi professora de educação física? Eu sou professora de educação É, física, ela é minha graduação, sou formada na área. Hoje também com a maravilha. pós, hoje também com a pós-graduação em música, porque depois que eu passei a fazer parte de um projeto aqui da minha cidade, que é a extensão de Almenara, Minas Gerais, ela se chama Criarte. Hoje eu estou como coordenadora desse projeto, antes era coordenador o padre da cidade, da paróquia, e por causa do processo de aulas de técnica vocal, eu passei a ser também monitora, eu passei a fazer uma pós-graduação hoje, né? Já terminei a pós-graduação de música e estou com um trabalho lá. Inclusive, teatro é um dos projetos dentro da Criarte para esse ano de 2022. Que maravilha! Eu lembrei muito aqui da minha trajetória como estudante e educação física era uma das minhas matérias preferidas. Você também sente essa preferência de alguns alunos em relação a, sua, a você, né, A sendo disciplina professora de Educação educação Física, física? Aham. eu acho que eu conquistei muito mais eles, não só por ser a professora de educação física, mas exatamente por causa das atividades culturais. Claro que quando eu cheguei lá em 2011, em Encruzilhada, eu não era muito inteirada das atividades da escola, apesar de que a escola sempre foi muito ativa na cidade com relação a isso. E aí, quando eu chego, a escola sempre teve professores de educação física, né? Homens, e não uma mulher. Eu sou a primeira da cidade. Então, isso foi novidade para eles. E aí, eu fui ganhando aos poucos. Não fui tão bem recebida como eu gostaria pelos alunos, mas acabei ganhando eles aos poucos exatamente por causa da dança e do teatro. E aí, foi desenvolvendo uma amizade interessante. Eu tenho hoje muitos ex-alunos mais atuais amigos, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que eu sou bem querida lá com relação a isso. Ah, eu imagino, já senti aqui essa energia. Mas, meu bem, em relação à sua história com o teatro, como é que foi esse primeiro contato? Como que aconteceu isso? O teatro aparece na minha vida quando eu era pré-adolescente, na igreja, então eu sou católica.
E aí eu comecei a frequentar um grupo de adolescentes aos 12, 13 anos de idade. E as primeiras atividades, na verdade, em geral, de cultura foi ali, principalmente com teatro. Me recordo muito bem de uma peça que a gente fez sobre drogas, sobre a questão da droga, né, na região, enfim, no meio dos adolescentes, e foi, assim, um trabalho bem interessante. Depois eu passo a ter contato muito mais específico com o teatro, exatamente nessa questão dos textos, criação, cenário, enfim. Na sexta e na sétima série do Fundamental, e eu tive uma professora de artes, assim, fantástica, eu tenho muito orgulho dessa professora e cito ela sempre que eu posso, porque ela deu uma oportunidade muito grande para que a gente pudesse desenvolver as nossas ideias, que eu falo que são ideias mirabolantes. E aí a primeira peça que eu fiz foi do Dias Gomes. A gente fez uma adaptação do livro, na verdade, de Dias Gomes, que é o Pagador de Promessas. E depois que a gente assistiu o filme, que é um filme bem antigo, a gente assistiu em VHS, nós fizemos a adaptação de das cenas. E no ano seguinte a gente fez uma adaptação da história do Conto de Fadas da Cinderela, né, que foi uma Cinderela moderna e teve uma criação toda interessante do texto. Então foram assim dois momentos da minha vida que eu tive muito orgulho de ter feito o trabalho, e eu acho que foi a partir daí que eu comecei a entender que eu me dava bem nessa parte do teatro, tanto na questão da atuação, como também na criação, na organização de cenários e figurinos, enfim. Eu achei interessante que você começou por meio da igreja, né? Eu acho que a igreja acaba sendo um instrumento para qualquer tipo de arte, né? Para música. Música, Sim, exato. eu acho isso muito bacana. Eu também fui criada na igreja, né? E você falou aí sobre o Pagador de Promessas. Eu lembrei aqui que eu também já fiz uma peça e foi uma adaptação. Então, você pode me falar um pouquinho como é que foi aí essa sua relação com a peça, com peças? Você achou Bom, bacana? Foi seu o, pa- mundo mesmo? o pagador de promessas, você está falando com relação ao início, né? O meu contato no início, assim. Exatamente. O pagador de promessas, ele foi importante para mim porque tudo que marca, tudo que ainda fica na sua memória depois de tantos anos, acho que isso tem mais de 15 anos, são detalhes muito importantes, assim. A gente fez... eu não me lembrava que eu tinha esse meio que poder de liderança de aluno, né? Aquele aluno que toma a frente de tudo. Então, era muito assim. E aí, a professora passa esse trabalho. Era um texto que a gente não conhecia para a gente, aos nossos olhos, era um texto antigo, era uma história velha, era um filme feio, um filme em preto e branco, inclusive. Então, assim, a gente tinha que adaptar aquela coisa de gente velha. Então, o pensamento do adolescente era esse. Mas foi um despertar tão interessante, e hoje eu passo isso com os meus alunos, porque quando a gente constrói a adaptação, a gente não consegue os personagens principais, que foi o próprio pagador de promessas, a esposa do pagador de promessas, o padre, e são personagens do policial, então eram personagens muito importantes e era muito difícil a gente conseguir. E aí, com muitos ensaios no processo do trabalho, eu acabei sendo o pagador de promessas, ou seja, que me vesti de homem. Existia ainda aquele preconceito de que como é que uma adolescente, mulher, veste de homem para fazer uma peça, então tinha a crítica dos próprios colegas de escola, enfim. E exatamente por causa desse resultado é que essa peça me marca muito. Quando a gente senta para fazer a adaptação, a gente senta para fazer depois assistir o filme. Então foram três adaptadores, eu e mais duas amigas, colegas. A gente achou que o resultado não seria tão interessante, até porque a gente nunca tinha feito nada relacionado a isso. E aí, quando o trabalho é finalizado, apresentado para a turma toda, a gente recebe a nota máxima e a professora vai sempre falando sobre esse trabalho. Então, volta e meia, quando ela fazia outros trabalhos de teatro, ela sempre lembrava do Pagador de Promessas. E isso me deixou muito feliz. Então, essa peça, ela me marca muito, apesar de ter começado lá na igreja, mas essa é a peça que me deixa, assim, uma marca muito importante, porque quando eu começo os trabalhos em Encruzilhada, é ela que eu me lembro, é ela que eu cito, pelas dificuldades que eu tive, pelo medo que eu tive de errar, né? E também o processo que leva cada detalhe, né? As roupas, o próprio texto, mas as roupas, a expressão corporal, que a gente não tinha um direcionamento, como é que eu tenho que me comportar se eu sou uma mulher e eu vou fazer um personagem homem, ou como é que o policial tem que se comportar,
ou o padre, enfim, esse tipo de detalhe, que são importantes no teatro, se eles não existem, eles não são bem observados, o seu trabalho não vai ser bem feito, né? Principalmente quando é visto por pessoas que entendem sobre teatro. Então, assim, foi um trabalho que realmente vai. Eu sempre vou levar com muito carinho, exatamente pela dificuldade que ele me gerou, mas o resultado positivo também que ele me trouxe. Então foi um desafio, né? Eu imaginei que foi um desafio para você, então acaba ficando marcante, né? Mas você me falou aí que foi há 15 anos atrás, é isso mesmo? Ah, eu acho que foi até mais, porque eu Ah, terminei a escola, eu tenho 34 anos, então eu terminei o colégio em 2005. Eu fiz sétima série, foi 5 anos antes, 2001, 2002, por aí. entendi. Mas e hoje? Você continua fazendo alguns trabalhos assim, do mesmo tipo? Ou você Ah, deu uma sim. parada por conta da pandemia? O que aconteceu? Você tá Não, ativa com teatro? por conta da pandemia, sim, porque onde eu sou mais ativa é na escola. Então, em 2020, a gente não teve nenhuma atividade escolar, então a gente não teve aula, né, nem remota. Nossa escola foi uma das que não funcionou bem. Em 2021, a gente volta quase que na metade do ano fazendo aulas remotas, e aí eu peguei uma disciplina muito interessante, que é eletiva, mas ela não te instrui como você vai trabalhar essa disciplina eletiva. E aí eu comecei a trabalhar as partes das atividades culturais. E eu trabalhei, não bem em teatro, mas eu trabalhei produção de texto, revisão de textos e obras, e também adaptações por causa de um trabalho que eu passei para eles sobre radionovela. E radionovela tem uma proximidade muito interessante com o teatro, e até a própria novela depois, que é como você interpreta e como você passa para o ouvinte a questão da emoção, da inspiração, se você vai fazer isso só com a voz. Então, o trabalho da radionovela, a gente trabalha um pouco, alguns aspectos de dramaturgia mesmo, de expressão até corporal e facial, mas no sentido mais assim, que essa expressão ela passasse para a voz, né, tivesse uma ligação importante na própria voz, para que o trabalho fosse bem realizado. E foi um trabalho bem interessante. Então, uma coisa que eu fiz em 2021 até o processo de aula remota foi a radionovela e que teve um resultado assim excepcional. Inclusive eu trabalhei um projeto do SESC do Rio de Janeiro para que os meninos pudessem ter uma ideia de como fazer algo no século, né, nesse nosso século XXI, porque a radionovela ela é muito antiga, né? Então ela é dos anos 30, anos 40, né? Ela tem ali, ela passa a não existir mais no início dos anos 60, mas, assim, foi uma construção muito interessante. Então, foi um resultado muito bom. Nos anos anteriores, antes mesmo da pandemia, eu tive experiências fantásticas com teatro, principalmente por causa dos projetos do Estado da Bahia, que são os projetos estruturantes. Então, eu desenvolvo meu trabalho cultural dentro da escola, todo relacionado e oportunizado pelo projeto estadual, né? Inclusive o FEST, que é assim utilizada para o concurso de teatro, ele começou a funcionar em 2017, né? Só que antes de 2017 eu fazia um trabalho de teatro na escola, que também tive resultados. Os desafios eram enormes, então eu acho que pelo a experiência que eu tive na sexta série com Pagador de Promessas, não me deixa com tanto medo de trabalhar teatro com outras pessoas, não. Acho que eu consigo manusear bem isso. Ah, eu fiquei bem curiosa, sabia? Porque eu sou de 1999, não tive muito contato, né, com a radionovela. Então eu fiquei, confesso que eu fiquei bem curiosa aqui para ver um pouquinho. Meu bem, foi na sua própria cidade essa sua experiência com a radionovela? A radionovela foi com minhas turmas de encruzilhada mesmo, então nós fizemos tudo pela internet, pelo computador, pelo notebook. Foi muito difícil. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque a cada capítulo que eles construíam e que eles gravavam e as dificuldades que eles enfrentavam, eu enfrentava junto. Então, quando o resultado saía, eu chorava a cada episódio. Eu sou uma pessoa muito emotiva pelos meus, principalmente com relacionado aos meus trabalhos culturais. Eu choro em todas as apresentações, eu quero participar de tudo, eu dou bronca em tudo,
porque não é só a busca da perfeição, né? É a busca do resultado positivo para eles, não só para mim. E aí a radionovela, ela foi exatamente uma surpresa, porque eu só consegui fazer esse trabalho com uma turma. Eu tinha três turmas de letiva, mas somente uma se predispôs a fazer. E assim, funcionou muito bem. Dentro da turma eu tive 3 rádios novelas diferentes. Então, eles tinham o nome da rádio e o nome do projeto, né? Ou seja, o nome da novela que essa rádio iria apresentar. Eu não sei se eu tenho esses arquivos aqui ainda, provavelmente eu tenho alguns, mas se vocês tiverem interesse depois de ouvir, saber, posso enviar por e-mail depois para vocês. Mas foi um resultado assim fantástico. Ele foi feito com as turmas de primeiro ano, inclusive, que é uma turma que eu não conhecia pessoalmente. Eu conheci os meninos pela internet, pelo Meet, né? Pelas aulas remotas. Não conheci eles pessoalmente. Mas foi bom, foi legal. Eu achei extremamente bacana isso. Muito mesmo. Parabéns, viu, por essa ideia, né? Obrigada. Pela oportunidade também dos seus alunos terem te conhecido, mesmo que dessa forma, né? Meu Uhum. bem, eu queria saber um pouco sobre o cenário teatral da sua cidade. Você sabe alguma coisa sobre ela? Tá apagado? Como é que é? Bom, Ou tem alguma encruzilhada, coisinha ali? eu até passei a saber, porque assim, eu não quero cometer nenhuma injustiça quando me perguntarem sobre isso. Quando eu cheguei em Encruzilhada, eu não tive percepção nenhuma de nenhuma atividade, principalmente do teatro, dentro da cidade de Encruzilhada. Então, eu percebi que os protagonistas das atividades culturais da cidade era a escola, né, o Colégio Estadual José Palles Sobrinho. E aí, quando eu chego na escola, o único espaço que os meninos tinham para se apresentar, para desenvolver projetos, para desenvolver os trabalhos culturais, era dentro da escola. É, Lá dentro da cidade, a Secretaria de Educação também é a Secretaria de Cultura. Eles só desenvolvem trabalhos culturais, incluindo teatro, somente em datas comemorativas dentro das escolas ou em algum projeto que somente as escolas do município participam. Então, a gente tem uma ligação bem pequena com o pessoal do município. Então, o teatro, ele hoje, para te falar a verdade, quem protagoniza mesmo os trabalhos de teatro dentro da cidade é o Colégio José Palles Sobrinho. Então, logo é a professora Jamile com seus alunos. Ele não tem nenhum grupo específico, ele não tem nenhum projeto específico. Até tentei fazer um trabalho em 2019 com o município, mas ele não desenvolveu. Eu não senti que era muito bem-vindo naquele momento, né? Eu não sei se era por conta de alguns percalços, mas ele não estava ligado somente ao teatro, não. Ele estava ligado a várias atividades. Mas hoje, atualmente, quem protagoniza isso é o Colégio Estadual José Palles. Jamile, então, pelo que eu entendi, na cidade de Encruzilhada não tem políticas públicas, né? Na cidade, é isso mesmo? Há espaços culturais de fácil acesso aos moradores ou é algo que não tem mesmo e só a escola em que você dá aula que preenche esse espaço vazio, né? Tinha um espaço, inclusive na Praça Central, até 2018 ele funcionou, digamos que bem, não era, não, eu não o visitava muito, mas os meus alunos frequentaram bastante. Não era bem um espaço cultural, ele era ali um espaço de leitura, de atividades de jogos de mesa, né, jogos de raciocínio e tudo mais, mas não tem ali nenhuma que eu saiba, que eu consegui fazer o levantamento, não tem nenhuma casa cultural, nenhum projeto que desenvolva nada disso, a não ser projetos específicos relacionados às próprias escolas. Então, é tudo muito interno, né? Não existe nada para a cidade, aberto para a cidade. O que eu sinto muita falta, porque aqui em Mata Verde a gente tem alguns projetos da prefeitura que trabalham com as escolas, na verdade, e que tem os meninos, né, eles têm um pouco mais de acesso à questão cultural. Então, concursos, projetos de cursos de dança, de teatro. Então, isso aqui na cidade de Mata Verde eles têm isso muito bem organizadinho, assim, nos últimos anos. Mas em Cruzilhada, se você chegar lá perguntando como é que é o processo de cultura da cidade, quem mais apresenta, eles vão falar que é o Colégio José Paz Sobrinho. Não tem nada do município, assim, que você chegue e que você saiba que existe. Imagino, imagino. E
Mas em relação ao que você deseja fazer para agitar o teatro regional, o que que você gostaria de fazer assim para mobilizar grupos e pessoas que eu acredito que você, como professora, tenha conhecido muita gente, né, que tem essa fome de teatro, que quer ser artista, mas que não tem essa ajuda, né, do próprio governo, de outros espaços maiores que poderia ajudar. Mas você, Jamile, o que que você sente aí no seu coração que você poderia fazer? Existe uma pretensão minha há muito tempo, e assim, é claro que deu um certo medo exatamente pela receptividade da própria professora Jamile, dessa professora Jamile ser professora do Colégio Estadual José Pardo Sobrinho e dela ser uma pessoa nova na cidade. Então, assim, eu sempre tive a pretensão de ter um trabalho dentro da prefeitura de Encruzilhada, porque assim, não vai ter como eu idealizar algo que eu não tenha ali uma ajuda, um apoio, nem que fosse não necessariamente financeiro, mas um apoio mesmo da Secretaria de Cultura, né, ou da própria Secretaria de Educação. E a pretensão, na verdade, é formar um grupo de teatro, né, de ex-alunos ou de alunos que são do município, mas que conhecem o meu trabalho, né, formar um grupo, ter encontros, oportunizar esses meninos a fazer uma atividade adicional à atividade da escola deles. E isso, infelizmente, o que eu consigo perceber lá é que, assim, eu só conseguiria fazer isso fazendo um trabalho conjunto com as escolas. Eu não vou conseguir fazer isso fora das escolas, exatamente porque o meu público-alvo são alunos, são pré-adolescentes, são crianças. Inclusive, eu tive até um projeto em 2016. Eu trabalhei no município por 2 meses trabalhando com teatro infantil para um grupo de 10 crianças. Eu achei pouquíssimo, mas o resultado também foi muito bom. Então, por isso que essa minha pretensão era trabalhar juntamente com as escolas. E toda vez que eu tento fazer isso, e da última vez foi inclusive um trabalho de dança, eu não senti interesse dessas pessoas. Então, meu medo é assim, por mais que eu tenha pretensão, maior, muita vontade, eu ainda fico ali vinculada à escola exatamente por conta desse medo que eu tenho do trabalho não ir para frente. Mas ainda eu tenho esse projeto pronto, inclusive, e eu ainda tenho vontade ainda de estender isso às outras escolas e ver o que vai dar, né? O que tem um grupo aí teatral, até um grupo mesmo de atividades culturais fora das escolas. Que bacana! Eu amei saber que você trabalhou com crianças. É uma área muito importante para mim, inclusive. É, eu fiquei pensando quando você falou sobre essa sua insegurança, né? Que eu super entendo também. Vem muito do que é algo novo, né? Para os habitantes de Encruzilhada, para os moradores de Encruzilhada. Então, é algo que o pessoal não sabe nem como lidar, né? Então, esse público, essa falta de público, às vezes, pode ser por isso, né? Não sabe, nunca viu isso, né? Então, eu acho que acaba sendo mais difícil até para ter esse público fixo, para que esse público também busque. é, Porque se é algo novo, é óbvio que ninguém tá sabendo lidar, né? Então, eu entendo muito essa sua insegurança, essa sua preocupação. Acho que é o que acontece muito em muitas cidades. Meu bem, você falando aí, e eu fiquei muito curiosa aqui agora, e eu queria muito que você desse alguma palhinha aí de alguma experiência artística sua. É um espaço seu. Fiquei com muita vontade de sentir um pouco da sua arte. Você me deixou bem instigada. Olha, o meu trabalho hoje, ele está muito mais relacionado à música. É claro que eu tenho um amigo meu, o Ricardo, ele é músico e ele um dia falou para mim que eu sou uma artista completa, apesar de que até hoje, com os meus 34 anos, eu não me sinto tão artista assim. Eu me sinto profissional da área da arte, né, da área cultural. E aí ele me dizia, e aí um momento que a gente teve muito importante, que foi trabalhar Vinícius de Moraes, e eu conheci Vinícius de Moraes muito mais na arte da música, além da poesia, foi quando ele me falou que eu era uma artista completa, porque eu trabalhava muito a questão não de um personagem, mas de mostrar muito na arte a personalidade, né, do artista. E hoje o meu trabalho maior está dentro da música. E tem uma música que
Eu vou tentar buscar ela aqui um pedacinho da letra para eu não fazer feio, né? Tô sem violência, nada. Deixa Ah, eu fica à buscar aqui vontade, Chico meu Buarque, amor, fica à vontade. João e Maria. E aí eu fiz um projeto com o professor Ricardo, quando ele trabalhava em outra escola aqui da região, que é Vila do Café, e nós fizemos um sarau só sobre Chico Buarque. Foi ali que eu conheci também Chico Buarque, sua história, seu trabalho. E tem uma música que me marcou muito, entre tantas dele, que foi João e Maria, que é uma das canções assim, muito bonitas. Eu vou dar uma palhinha, porque hoje é o que eu mais trabalho, é música, né? Sou professora de técnica, eu sou professora de música também, de coral. E, inclusive, só para poder ressaltar, eu sou muito, assim, eu tenho muita vontade de levar a Criarte, que é um projeto de Almenara, Minas Gerais, que hoje a gente tem extensão aqui em Mata Verde, para Encruzilhada. Então, também levar esse apoio musical, né, para o pessoal de Encruzilhada. Eu tenho esse sonho. Espero que um dia eu consiga. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem era nascido. Era um trechinho da música que me marcou muito, João e Uau, Maria. uau. Eu tô aqui apaixonada. Apaixonei por sua voz, meu amor. Obrigada. Ai, que voz doce. Ou Vai eu nem apaixonar os treinei, alunos. gente. Nem ensaiei, gente, desculpa. Eu tô aqui com. Eu amo essa música. Eu tô arrepiada aqui, de verdade, Jamile. Obrigada mesmo por isso, por ter Eu compartilhado que esse dom. agradeço. Eu fico muito feliz de poder dividir um pouco da minha experiência com vocês. Acabei que nem citando nada que chegou a marcar a escola com relação ao teatro, mas eu já deixo aqui o meu cheiro para os meus ex-alunos e atuais alunos também, que sempre foram o meu maior sucesso, o meu maior apoio. Eu sempre falo com muito amor sobre os meus alunos, porque são eles que me dão muita energia para continuar. E sempre que eu espero um muito obrigado ou parabéns, eu sempre espero desses alunos, porque são eles, assim, o meu maior orgulho. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram hoje de dividir um pouquinho do meu trabalho com vocês. Que coisa linda, Jamile. Eu queria ser sua aluna. Ai, eu Meu queria te bem. conhecer já. Oh, meu Deus. A gente vai, sério. É. Eu fiquei pensando aqui, você me mostrou ser uma pessoa multiartista, né? Tem várias funcionalidades aí. E aí eu queria saber um pouco se você tem satisfação com essa cena artística, né? Se você acha que tá faltando algo, porque você caminha, né, por esses lados, diferentes tipos de artes, né? A música, Uhum. o teatro, é, a educação física também, que eu considero uma arte. Então, Sim. você possui essa insatisfação em Não geral e até na comigo. cidade de Encruzilhada? Sobre o meu trabalho, eu tenho muito orgulho do que eu tenho feito nos últimos anos, somente o espaço que a escola me deu. Inclusive, eu já deixo um agradecimento à diretora da escola, Márcia Fátima, por esse trabalho. E também deixo aqui meu muito obrigado ao Estado da Bahia, que abriu espaço para nós, professores e alunos, para trabalhar a arte em todos os seus aspectos. Eu tenho muito orgulho de todos os prêmios que a gente ganhou até hoje, mas não só pelo prêmio, mas pelo reconhecimento. Eu fico muito grata.
Sobre os espaços, sobre, por exemplo, os lugares como Encruzilhada, a minha insatisfação ainda é a acolhida das pessoas com relação à arte. Eu acho que não só a preocupação de não participar porque não conhece, eu acho que, inclusive, a Encruzilhada, ela é muito participativa nos nossos projetos da escola, né? A comunidade, ela é muito participativa, ela conhece. Eu tenho alunos do município que ainda não são os meus alunos e que me conhecem pelo trabalho que eu faço. Então, a minha insatisfação ainda é a falta do acolhimento dessas ideias, desse trabalho, é a falta da Secretaria de Cultura ou de Educação, ela se interessar exatamente por esse processo. Não vindo da professora Jamile, mas talvez tenha lá dentro da cidade muitos artistas, né, em várias áreas, que deveriam ganhar um espaço para que pudesse também trazer, digamos que, resultados muito positivos para a própria comunidade com relação à arte. Então, a minha satisfação ainda é a falta do olhar mais especial das pessoas, das autoridades, das pessoas que estão acima um pouco da gente com relação à questão da política pública, com relação a isso, né? Para te falar a verdade, eu gostaria muito que as escolas de Encruzilhada do município, a própria comunidade, ela tivesse a mesma experiência que os meus alunos do colégio têm, desde o primeiro ano que eles entram até o terceiro ano do ensino médio, porque eu sou professora de adolescente, de ensino médio. Então, eu só fico com essa galera há 3 anos. Então, eu gostaria muito que antes deles chegarem lá no Colégio Estadual José Paz Sobrinho, que eles tenham uma oportunidade de trabalhar isso lá na escola deles, né? E de maneira que trabalhassem bem, que alguém abraçasse da mesma maneira que a professora Jamile abraça lá na escola. E vou te dizer que eu enfrento, apesar de todas as oportunidades, eu enfrento dificuldades, sabe? Eu enfrento colegas que não aceitam, que não gostam, que não, talvez não se importem tanto, né? E também alunos que não gostam também. A gente vai conquistando aos poucos. Então, a satisfação ainda é a falta do abraço do projeto, o abraço na cultura no geral, né? Que a comunidade deveria ter e não tem. Mas quanto a mim, meu trabalho, eu estou muito satisfeita, mas eu quero é mais. Eu quero conquistar mais espaço, mais lugares, mais pessoas. Com certeza, com certeza. E eu acredito que vai, viu, Jamile? Eu senti aqui essa sua força. Então, eu tô mandando toda a boa energia pra você, tá bom? Obrigada. Meu bem, no teatro, às vezes a gente tem uma tradição que é resumir o encontro a uma fruta. Eu vou fazer isso aqui agora, tá? Eu vou resumir a amora. Eu pensei em amora aqui, mas aquela amora bem docinha, sabe? Não aquela que tá verde assim. Porque eu lembrei da sua voz, o encontro inteiro, acho que foi algo que chamou muita atenção, muito doce, muito bonita. Obrigada. Obrigada. E foi um encontro doce, foi um encontro gostoso, foi um encontro bonito também. E agora eu passo a bola pra você. Pode resumir o encontro em uma fruta. Nossa, uma fruta. Vai ser muito estranho talvez para algumas pessoas, mas eu vou resumir na fruta que eu mais gosto, que é uma fruta que tem muito na região de Encruzilhada, que é a manga. A manga, é uma fruta que a gente não pode comer ela de maneira muito educada, né? A gente se lambuza. E eu acho que no teatro a gente acaba se lambuzando de tantos momentos interessantes, e que no momento que a gente tem um personagem importante, um personagem que eu creio que dentro do teatro todos são importantes, né? Um tem uma linha que puxa o outro. E a manga, além dela ser docinha e a docinha, a gente tem que aproveitar ela até a casquinha branca do caroço. Eu acho que o teatro e principalmente o nosso encontro foi exatamente isso, uma manga bem, bem aproveitada até a sua última parte. Bem lambuzada, eu gostei. Eu tô super emocionada com o processo da entrevista, porque muito contente, eu realmente estou muito, muito contente. Eu adorei essa sua analogia. A gente tá chegando aos momentos finais, meu bem. Eu queria saber se você tem alguma colocação, algum agradecimento, algum texto, enfim. Primeiramente, te agradecer, né, por estar aqui. E é isso. Fica à vontade. É, olha, só
tudo positivo, todos os pontos positivos. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, de verdade. Se você der corda, eu fico aqui até a noite falando. Eu adoro falar, adoro expressar, adoro, enfim, viver todas as palavrinhas. Não tenho nada negativo a pôr, eu só agradeço, assim, todas as perguntas, elas foram muito importantes, porque eu consegui responder, falar tudo o que eu gostaria, ou quase tudo, digamos que 99%. Mas agradeço de verdade, muito obrigada, assim, que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de ser uma professora que vem lá do interior de Minas Gerais, vai trabalhar lá no interior da Bahia e desperta eu acho que eu tive nesses últimos 11 anos mais de 1.000 alunos e desses 1.000 eu acho que 500 eu despertei a vontade de cantar, de dançar, de fazer teatro. Eu quero só deixar aqui um ponto que eu acho importante dizer, que eu nunca pensei em ir para a Vitória da Conquista, participar de um concurso de dança e de teatro e poder estar ali entre os finalistas e ganhar prêmio e os meus alunos saírem com um sorriso imenso, porque perceberam que todo o trabalho de 6 meses valeu a pena. Então, eu acho assim muito importante isso sempre frisar. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz até hoje, exatamente pelos resultados que me trouxe. Não porque nós ganhamos ou não ganhamos, mas porque eles se lembram. Ontem eu tive contato com uma ex-aluna, que é minha amiga hoje, e eu perguntei a ela assim, Hanna, qual foi o teatro que te marcou quando você estudava, que você era minha aluna? E foi o primeiro teatro que eu trabalhei na escola, com uma visibilidade maior. E foi uma adaptação do filme Ó Pai Ó, quando a gente escolhe uma cena, e essa cena é apresentada num palco, e 2 anos depois ela se repete anos seguintes. Exatamente porque foi tão bom que as pessoas que chegavam na escola perguntavam, professora Jamília, a gente pode fazer aquele teatro que tinha um bar do filme e tal, e isso me deixa muito orgulhoso. Então, assim, de estar no coração das pessoas ou na cabeça, isso já me deixa muito feliz. Então, eu agradeço por esse espaço e foi tudo muito positivo. Muito obrigada. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.